Imagine a cena. Você está no aeroporto prestes a embarcar numa viagem romântica quando sua esposa aparece com os 3 filhos de vocês e descobre tudo. Esta é a história real de como um momento de traição transformou 4 vidas para sempre e provou que a dignidade pode vencer a mentira, que a solidariedade feminina pode curar feridas profundas e que segundas chances existem para quem está disposto a mudar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, porque esta história vai mexer com tudo que você acredita sobre amor, traição e redenção. Eduardo Martins ajustou o relógio Rolex enquanto caminhava pelo aeroporto internacional, puxando uma mala de couro italiano que custara mais que um carro popular. Aos 42 anos, era dono de uma das maiores redes hoteleiras do país, com patrimônio avaliado em mais de 200 milhões de reais. Casado há 15 anos com Helena, pai de trigêmeos de 8 anos, Lucas, Marina e Sofia, Eduardo havia construído uma imagem pública impecável, empresário bem-sucedido, marido dedicado, pai exemplar. Mas a realidade era bem diferente da fachada que mantinha nas redes sociais e revistas de negócios. Ao seu lado, caminhava Isabela Torres, 26 anos, influenciadora digital com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Cabelos loiros perfeitamente escovados, corpo esculpido por personal trainers caros, vestindo um conjunto de grife que Eduardo havia comprado para ela na semana anterior. Isabela era tudo o que Eduardo achava que queria. Jovem, deslumbrante, sem as complicações de uma família estabelecida. Há 8 meses, Eduardo mantinha esse relacionamento extraconjugal com a discrição de quem havia aperfeiçoado a arte da mentira. Para Helena, inventava viagens de negócios constantes, reuniões que se estendiam pela madrugada, convenções em outras cidades. Para Isabela, prometia um futuro juntos assim que resolvesse sua situação familiar. A verdade era que Eduardo vivia 2 vidas completamente separadas, acreditando ingenuamente que poderia manter ambas indefinidamente. Naquela manhã de sexta-feira, estavam embarcando para uma semana em Dubai. Eduardo havia dito a Helena que seria uma viagem de prospecção de novos investimentos hoteleiros. Para Isabela, havia prometido que seria uma oportunidade para eles planejarem o futuro, longe de qualquer interferência. Amor, você acha que deveria ter reservado a suíte presidencial? Isabela perguntou enquanto verificava a maquiagem no celular, preparando-se para mais uma selfie que alimentaria suas redes sociais. A melhor suíte já está reservada, querida. Só o melhor para você, Eduardo respondeu, beijando o pescoço dela discretamente. Eles estavam na fila do check-in da primeira classe quando Eduardo sentiu seu mundo desabar. Eduardo? A voz familiar fez seu sangue gelar. Ele se virou lentamente e viu Helena parada a poucos metros de distância, segurando as mãos de Lucas e Marina, enquanto Sofia se escondia atrás das pernas da mãe. Helena Martins, aos 38 anos, era uma mulher elegante mesmo na simplicidade. Cabelos castanhos presos num coque despretensiosa, vestindo jeans e uma blusa azul clara, sem maquiagem elaborada. Aos olhos de qualquer observador, ela era naturalmente bonita, com aquela beleza serena que vem de quem se sente confortável na própria pele. Mas naquele momento, seus olhos revelavam uma mistura de choque, dor e uma raiva controlada que Eduardo nunca havia visto antes. "O que você está fazendo aqui?" Eduardo perguntou, a voz saindo mais alta que pretendia, traindo seu nervosismo. "Vim te fazer uma surpresa. Pensei que seria romântico te acompanhar nessa viagem de negócios tão importante", Helena respondeu, sua voz perigosamente calma. "Contratei uma babá para cuidar das crianças, mas elas insistiram em vir se despedir do papai." Foi então que Helena olhou para Isabela, que até aquele momento havia ficado paralisada ao lado de Eduardo. "E esta deve ser sua sócia?" Helena perguntou, o sarcasmo cortante como uma lâmina. Isabela, que vivia de criar conteúdo sobre relacionamentos perfeitos e lifestyle de luxo, sentiu o mundo girando ao redor dela. Seus 2 milhões de seguidores sempre a viam como a influenciadora
que dava conselhos sobre amor próprio e empoderamento feminino. A ironia da situação, estar ali como a amante de um homem casado, a atingiu com força devastadora. Eu não sabia. Isabela balbuciou, recuando instintivamente. Não sabia o quê? Helena perguntou, dando um passo à frente. Que ele era casado, que tinha 3 filhos, que há 15 anos constrói uma família enquanto brincava de namoradinho com você? As palavras de Helena ecoaram pelo saguão do aeroporto. Alguns passageiros começaram a parar e observar a cena, sussurrando entre si. Alguns já haviam reconhecido Isabela e estavam discretamente filmando com os celulares. Helena, deixa eu explicar. Eduardo tentou se aproximar, mas ela o interrompeu com um gesto firme da mão. Não precisa explicar nada, Eduardo. Está tudo muito claro. Helena se abaixou na altura dos filhos, que observavam a cena sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que algo estava muito errado. Crianças, lembram que a mamãe disse que às vezes os adultos fazem escolhas que machucam as pessoas que amam? Ela disse suavemente. O papai fez uma escolha assim. Mas isso não significa que ele não ama vocês. Mamãe, por que você está triste? Marina perguntou, tocando o rosto da mãe com a pequena mão. Estou triste porque descobri uma mentira, meu amor. Mas às vezes descobrir a verdade, mesmo quando dói, é melhor que viver uma mentira. Helena se levantou e olhou diretamente nos olhos de Eduardo. 15 anos, Eduardo. 15 anos acreditando em você, defendendo você, construindo uma vida ao seu lado. 15 anos criando seus filhos enquanto você... Isso. Ela gesticulou na direção de Isabela, que havia se afastado ainda mais, claramente querendo desaparecer. Helena, por favor, vamos conversar em casa. Na frente das crianças, não. Você abriu mão do direito de determinar onde e quando conversamos no momento em que decidiu me trair. Helena respondeu, a voz ainda controlada, mas carregada de uma força que Eduardo nunca havia presenciado. Se essa história está impactando você, tanto quanto impactou a mim, clique no botão se inscrever agora. É assim que conseguimos continuar trazendo relatos que mostram como a verdade sempre vem à tona e como a dignidade pode triunfar sobre a traição. Isabela, que até então assistia à cena como uma espectadora paralisada, finalmente encontrou coragem para falar. Eu preciso ir embora, ela sussurrou, mas sua voz foi ouvida por Helena. Helena olhou para ela com uma expressão que misturava pena e compreensão. Você é jovem, Isabela. Imagino que ele tenha pintado um cenário bem diferente da realidade. Homens como Eduardo são especialistas em criar fantasias. Isabela sentiu lágrimas queimando os olhos. Não apenas pela humilhação pública, mas pela realização súbita de que havia sido tão enganada quanto Helena. Eduardo nunca havia mencionado trigêmeos. Sempre falava vagamente sobre questões familiares complexas que precisava resolver. Eu realmente não sabia sobre tudo isso, Isabela disse, olhando para as 3 crianças que a observavam com curiosidade infantil. Agora você sabe, Helena respondeu, surpreendentemente sem hostilidade. E o que vai fazer com essa informação é uma escolha sua. Isabela olhou para Eduardo, que parecia ter encolhido diante da situação. O homem confiante e charmoso que a conquistara havia se transformado num covarde que não conseguia nem olhar nos olhos da própria esposa. Sem dizer mais nada, Isabela pegou sua bagagem e se afastou rapidamente, dirigindo-se para o banheiro feminino mais próximo. Precisava de um momento para processar o que acabara de acontecer e, principalmente, para lidar com o fato de que várias pessoas haviam filmado a cena toda. No banheiro, trancada numa cabine, Isabela abriu o Instagram no celular. Sua última postagem de 2 horas atrás era uma foto dela no aeroporto com a legenda: partindo para uma nova aventura com meu amor, meu viagem romântica, meu viver ávida, meu amor perfect. Os comentários já começavam a aparecer. Gente, acabei de ver um vídeo no Twitter. É você brigando com uma mulher no aeroporto?
Isabela, você está envolvida com um homem casado? Que decepção! Sempre achei que você era exemplo de mulher empoderada, influenciadora que destrói família. Que nojo! Isabela sentiu o estômago revirar. Em questão de minutos, vídeos da confrontação no aeroporto estavam circulando nas redes sociais. Sua carreira, construída ao longo de 5 anos, estava desmoronando em tempo real. Enquanto isso, no saguão do aeroporto, Helena mantinha a compostura impressionante diante dos filhos e da situação. Eduardo, você vai embarcar nesse voo? Ela perguntou com uma calma que deixava claro que não era mais uma pergunta de esposa, mas uma constatação de realidade. Helena, eu posso cancelar tudo. Podemos conversar, resolver isso. Não há nada para resolver, Eduardo. Você fez sua escolha. Agora eu vou fazer as minhas. Helena pegou as mãos dos filhos e começou a se afastar. Crianças, digam tchau para o papai. Vocês não vão vê-lo por um tempo. Por que, mamãe? Lucas perguntou, confuso. Porque às vezes os adultos precisam de um tempo para pensar sobre as escolhas que fizeram. Helena explicou, mantendo a voz suave para não assustar as crianças. Eduardo ficou parado, observando sua família se afastar. Por um momento, pensou em correr atrás deles, cancelar a viagem, tentar consertar tudo. Mas o orgulho e a covardia falaram mais alto. Ele se virou e embarcou sozinho no voo para Dubai, deixando para trás não apenas sua família, mas a vida que havia construído durante 15 anos. Helena, por sua vez, levou as crianças para casa e, pela primeira vez em 15 anos de casamento, tomou decisões sem consultar o marido. A primeira ligação foi para a doutora Patrícia Mendes, uma advogada especializada em direito de família que Helena conhecia através de uma amiga. A segunda foi para um investigador particular recomendado pela advogada. Helena sempre fora uma mulher inteligente, mas durante os anos de casamento havia se acomodado no papel de esposa dedicada e mãe em tempo integral. Agora, a necessidade despertou nela uma determinação que nem ela mesma sabia que possuía. Durante a semana em que Eduardo estava em Dubai, enviando mensagens desesperadas que Helena ignorava, ela organizou meticulosamente sua estratégia legal. O investigador descobriu que o relacionamento com Isabela era apenas a ponta do iceberg. Eduardo havia tido pelo menos 3 outras aventuras extraconjugais nos últimos 5 anos. Mais importante, descobriu irregularidades fiscais nas empresas de Eduardo que poderiam resultar em processos criminais. Doutora Patrícia foi clara sobre as opções de Helena. Com as evidências que temos, você pode obter não apenas a guarda total das crianças, mas também uma parcela significativa do patrimônio. Eduardo cometeu adultério comprovado, negligência familiar e ainda há questões legais pendentes em suas empresas. Helena não queria vingança. Queria justiça e principalmente segurança para seus filhos. Eu não quero destruir ele, doutora. Quero proteger meus filhos e garantir que eles tenham estabilidade, independentemente das escolhas do pai. Quando Eduardo voltou de Dubai, encontrou os papéis do divórcio sobre a mesa de seu escritório em casa, junto com uma carta de Helena. Eduardo, durante 15 anos, acreditei que construíamos algo juntos. Descobri que eu construía sozinha, enquanto você destruía com suas mentiras. Não vou brigar por você ou tentar te convencer a mudar. Homens como você só mudam quando perdem tudo e às vezes nem assim. Vou proteger nossos filhos e garantir que tenham a estabilidade que merecem. Eles sempre saberão que têm um pai, mas também saberão que escolhas têm consequências. Assine os papéis. Facilite esse processo. É o mínimo que pode fazer depois de 15 anos de mentiras. Helena. Eduardo tentou negociar, implorar, ameaçar. Mas Helena havia se transformado numa versão de si mesma que ele não conhecia. Determinada, implacável quando necessário, mas sempre justa. O processo de divórcio durou 6 meses. Eduardo perdeu a guarda dos filhos, ficando apenas com visitas supervisionadas aos fins de semana. Helena conseguiu 60% do patrimônio do casal e a casa onde moravam.
Mas mais importante que as vitórias legais, Helena tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Vendeu a mansão na capital e se mudou com os filhos para uma fazenda no interior que havia pertencido aos seus avós. Quero que meus filhos cresçam longe dessa vida de aparências e mentiras, ela explicou para a irmã, que questionava a decisão. Quero que eles aprendam valores reais, que entendam que felicidade não tem preço, que dignidade não se negocia. A fazenda foi transformada num refúgio. Helena matriculou as crianças numa escola rural excelente, contratou professores particulares para complementar a educação e, pela primeira vez em anos, viu seus filhos realmente felizes. Lucas desenvolveu paixão por agricultura e sustentabilidade. Marina descobriu talento para a pintura, inspirada pelas paisagens rurais. Sofia se apaixonou pelos animais da fazenda e sonhava em ser veterinária. Se você está emocionado com essa transformação, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. É assim que conseguimos continuar mostrando histórias de mulheres que encontraram força na adversidade e se reinventaram completamente. Enquanto Helena reconstruía sua vida no interior, Isabela enfrentava as consequências de sua exposição pública. Nos meses seguintes ao incidente no aeroporto, ela perdeu mais de 800 mil seguidores. Marcas cancelaram contratos de publicidade, convites para eventos secaram. O apartamento de luxo que alugava teve que ser trocado por um estúdio simples. Mas o pior não era a queda financeira, era o isolamento social. Amigos se afastaram, família a julgava, e ela se viu completamente sozinha, forçada a confrontar quem realmente era por trás da persona digital que havia criado. A depressão chegou como uma onda avassaladora. Isabela passou semanas trancada em casa, alternando entre episódios de choro incontrolável e uma apatia profunda que a assustava. Foi numa dessas noites escuras que ela recebeu uma mensagem inesperada no Instagram. A conta era anônima, mas a mensagem era clara. Isabela, sei que está passando por um momento difícil. Sei que pode parecer que não há saída, mas há. Se quiser conversar sem julgamentos, me procure. Também já estive onde você está agora. Anexada à mensagem, havia informações sobre um centro de apoio a mulheres que havia sido inaugurado recentemente numa cidade do interior. Isabela hesitou por semanas antes de tomar coragem de visitar o endereço. Quando finalmente chegou ao local, descobriu um espaço acolhedor numa fazenda reformada, onde mulheres de diferentes idades e backgrounds participavam de atividades terapêuticas, cursos profissionalizantes e grupos de apoio. A coordenadora do centro era uma mulher elegante de uns 40 anos, cabelos castanhos presos num coque simples, usando jeans e uma blusa azul clara. Isabela a reconheceu imediatamente. Helena? Olá, Isabela. Que bom que você veio. Você criou isso? Com a ajuda de várias pessoas. Descobri que existem muitas mulheres que precisam de uma segunda chance, de um lugar seguro para se reconstruir. Isabela começou a chorar. Não lágrimas de autocomiseração, mas de gratidão e alívio por encontrar compreensão onde menos esperava. Por que você me ajudaria, depois de tudo o que aconteceu? Helena a convidou para sentar numa varanda que dava para jardins bem cuidados. Porque descobri que guardar mágoa machuca mais quem guarda do que quem causou a dor. E porque percebi que nós duas fomos vítimas do mesmo homem, só de formas diferentes. Mas você sabia que ele era casado, certo? Sabia que ele tinha questões familiares complexas. Mas ele nunca mencionou trigêmeos, nunca mostrou fotos, nunca falou sobre 15 anos de casamento. Ele pintou um cenário de um homem separado há anos, lidando com burocracias legais. Helena assentiu sem surpresa. Eduardo sempre foi especialista em criar versões convenientes da verdade. Para mim, você era uma aventura passageira. Para você, eu era um obstáculo a ser removido. A realidade é que nós duas éramos peças num jogo que só ele conhecia as regras. Durante as semanas seguintes, Isabela se integrou à rotina do centro, participou de terapias em grupo, aprendeu habilidades práticas como jardinagem e culinária
e lentamente começou a descobrir quem era quando não estava performando para câmeras. O mais importante foi quando Helena a convidou para ajudar outras mulheres que chegavam ao centro. Sua experiência com redes sociais, comunicação e marketing pode ajudar muitas mulheres que estão tentando recomeçar profissionalmente, Helena sugeriu. Isabela descobriu que ensinar outras mulheres a usar tecnologia para criar pequenos negócios ou promover seus talentos era infinitamente mais gratificante que promover produtos de beleza para alimentar inseguranças. Aos poucos começou a reconstruir sua presença online, mas de forma completamente diferente. Em vez de lifestyle de luxo, passou a falar sobre recomeços, sobre segundas chances, sobre como superar erros do passado. Seus novos seguidores eram diferentes dos anteriores. Menos numerosos, mas mais engajados. Mulheres que haviam passado por situações similares, que buscavam inspiração para se reconstruir, que precisavam ver exemplos reais de transformação. Um ano após o incidente no aeroporto, Isabela publicou um vídeo que viralizou por razões completamente diferentes dos anteriores. Há um ano, eu era amante de um homem casado e não sabia. Quando descobri, minha vida desmoronou publicamente. Perdi seguidores, contratos, amigos. Pensei que minha história havia acabado. Mas descobri que havia acabado apenas um capítulo. A mulher que me ajudou a escrever um novo capítulo foi justamente a esposa que eu havia ajudado a trair, sem saber. Helena me ensinou que perdão não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sobre não deixar que o que aconteceu defina quem somos para sempre. Enquanto isso, Eduardo enfrentava as consequências de suas escolhas de forma bem diferente. As irregularidades fiscais descobertas pelo investigador de Helena resultaram numa investigação da Receita Federal. Embora não tenha ido para a prisão, Eduardo perdeu o controle de suas principais empresas e teve que vender a maioria de seus bens para quitar dívidas e multas. Mais doloroso que a queda financeira foi o isolamento social. O escândalo do aeroporto havia circulado amplamente nos círculos empresariais. Eduardo descobriu que muitos dos amigos que cultivara durante anos de sucesso desapareceram quando os problemas apareceram. As visitas aos filhos eram tensas e forçadas. Lucas, Marina e Sofia haviam se adaptado bem à vida no interior com Helena e claramente preferiam a estabilidade emocional que encontraram lá. Durante uma dessas visitas, Lucas, agora com 10 anos, fez uma pergunta que atingiu Eduardo como um soco. Papai, por que você escolheu aquela mulher em vez de nós? Eduardo não soube responder. Como explicar para uma criança que ele havia sido egoísta, covarde e irresponsável? Como justificar que havia colocado seus desejos momentâneos acima da família que havia ajudado a criar? 2 anos após o divórcio, Eduardo tentou uma aproximação com Helena. Não para reatar o casamento. Ambos sabiam que isso era impossível, mas para tentar construir uma relação mais saudável como copais. Helena o recebeu na fazenda numa tarde de domingo. Eles conversaram na mesma varanda onde ela havia acolhido Isabela meses antes. As crianças estão bem, Helena. Você fez um trabalho incrível com elas. Obrigada. Elas são resilientes, mas precisaram de muito apoio para processar tudo o que aconteceu. Helena, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas você pode me perdoar? Helena olhou para ele por um longo momento antes de responder. Eduardo, eu te perdoei faz tempo. Não por você, mas por mim. Guardar raiva estava me impedindo de ser completamente feliz na nova vida que construí. E sobre nós? Existe alguma possibilidade? Não, Eduardo. Essa parte da nossa história acabou. Mas podemos escrever um novo capítulo como pais que respeitam um ao outro pelo bem das crianças. Foi durante essa conversa que Helena contou sobre o centro de apoio e sobre como Isabela havia se transformado numa das colaboradoras mais dedicadas. Você ajudou a amante que me traiu? Eduardo perguntou, incrédulo. Ajudei uma mulher jovem que estava perdida e precisava de direção. Isabela não era minha inimiga, Eduardo. Ela era outra vítima das suas mentiras. A resposta de Helena revelou o nível de maturidade emocional
que ela havia alcançado durante aqueles 2 anos de reconstrução. Se essa história está tocando profundamente seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É assim que conseguimos continuar trazendo relatos que mostram como a vida pode nos surpreender com segundas chances quando menos esperamos. 3 anos após o incidente no aeroporto, as vidas de todos os envolvidos haviam tomado rumos completamente diferentes dos que seguiam antes. Helena havia se tornado uma referência em projetos sociais para mulheres em situação de vulnerabilidade. O centro que criara na fazenda atendia mais de 200 mulheres por ano, oferecendo desde apoio psicológico até capacitação profissional. Ela descobrira uma vocação que nunca soube que tinha e encontrara propósito numa missão maior que si mesma. As crianças cresciam felizes e equilibradas. Lucas havia desenvolvido um projeto de agricultura sustentável na escola e sonhava em estudar engenharia ambiental. Marina ganhara prêmios regionais com suas pinturas inspiradas na natureza. Sofia havia criado um pequeno santuário para animais feridos na fazenda e queria ser veterinária. Isabela havia se reinventado completamente. Seus novos seguidores nas redes sociais a acompanhavam numa jornada real de crescimento pessoal. Ela havia lançado um curso online sobre recomeços e segundas chances que ajudava milhares de mulheres. Mais importante, havia encontrado um propósito genuíno em usar sua experiência para evitar que outras mulheres passassem pelo que ela passou. Eduardo, por sua vez, havia perdido quase tudo materialmente, mas ganhara algo que não sabia que lhe faltava: autoconsciência. Trabalhando como consultor empresarial, muito longe do império que um dia comandara, ele começara a entender o impacto real de suas escolhas passadas. Numa tarde, 3 anos depois daquele fatídico encontro no aeroporto, Eduardo visitou o centro de apoio de Helena. Não para se redimir ou buscar perdão, mas para fazer uma doação anônima significativa, parte do pouco dinheiro que conseguira economizar. Helena o recebeu com cortesia, mas sem calor excessivo. A mágoa havia passado, mas a intimidade nunca seria recuperada. Por que está fazendo isso? Ela perguntou sobre a doação. Porque é a primeira coisa realmente útil que posso fazer com o dinheiro que me sobrou. E porque quero que Lucas, Marina e Sofia saibam que seu pai, mesmo tendo cometido erros terríveis, ainda é capaz de fazer escolhas certas. Durante a visita, Eduardo encontrou Isabela trabalhando com um grupo de mulheres jovens, ensinando-as a criar perfis profissionais nas redes sociais. A transformação de Isabela era impressionante. A mulher superficial e insegura que se escondia atrás de filtros e poses havia se tornado alguém genuinamente confiante e propositiva. Quando ela o viu, houve um momento de constrangimento, mas logo foi substituído por uma cordialidade madura. Como você está, Eduardo? Aprendendo a ser uma pessoa melhor, ele respondeu honestamente. E você parece ter encontrado seu caminho. Encontrei um propósito, o que é bem diferente de encontrar um caminho. O caminho a gente constrói todo dia. A resposta revelava a profundidade que Isabela havia desenvolvido durante aqueles anos de reconstrução. Naquela noite, de volta ao seu apartamento simples na capital, Eduardo refletiu sobre como as consequências de suas escolhas haviam se desdobrado de formas que jamais poderia ter previsto. Helena havia se tornado uma mulher mais forte e realizada do que jamais fora durante o casamento. Isabela havia encontrado propósito e maturidade que provavelmente nunca teria desenvolvido se continuasse na vida superficial que levava. Até mesmo as crianças, após o trauma inicial, estavam crescendo num ambiente mais saudável e autêntico. Ironicamente, todos haviam se beneficiado de alguma forma de sua traição e das consequências que ela trouxe. Todos, exceto ele próprio. Mas talvez, pensou Eduardo, essa fosse exatamente a lição que precisava aprender. Que algumas vezes, nossa maior contribuição para a vida das pessoas que amamos é sair de cena e deixar que elas descubram quem realmente são sem nós. 5 anos após o incidente no aeroporto, Helena foi convidada para palestrar numa conferência sobre empreendedorismo social.
Durante sua apresentação, ela contou a história do centro de apoio, mas sem mencionar as circunstâncias pessoais que a levaram a criá-lo. Na plateia, uma mulher jovem levantou a mão durante a sessão de perguntas. Doutora Helena, o que a motivou a criar um centro especificamente para mulheres que passaram por traições e relacionamentos abusivos? Helena respirou fundo antes de responder. Porque descobri que quando uma mulher é traída, ela tem duas escolhas. Pode se tornar amarga e deixar que a traição defina o resto de sua vida, ou pode usar essa experiência como combustível para se tornar uma versão mais forte de si mesma e ajudar outras mulheres a fazer o mesmo. A pergunta me fez perceber que não estava construindo um centro de apoio apenas para outras mulheres. Estava construindo para a mulher que eu mesma precisava ser quando meu mundo desabou. No final da palestra, a mesma mulher se aproximou. Doutora Helena, eu sou jornalista e estou escrevendo uma matéria sobre segundas chances. Posso perguntar se a senhora passou por uma situação similar à das mulheres que ajuda? Helena sorriu sem hesitação. Passei sim. E descobri que a maior vingança contra quem nos trai não é destruir essa pessoa, mas construir uma vida tão plena e significativa que a traição se torna apenas um capítulo numa história muito maior e mais bonita. A matéria que saiu na revista na semana seguinte não mencionava os detalhes pessoais de Helena, mas contava a história inspiradora de como ela havia transformado uma experiência dolorosa numa missão de vida que já havia impactado centenas de mulheres. Isabela, que agora administrava as redes sociais do centro, compartilhou a matéria em seus perfis com a legenda: há 5 anos, eu era parte do problema na vida dessa mulher incrível. Hoje tenho o privilégio de ser parte da solução que ela criou. Helena me ensinou que não somos definidos pelos nossos piores momentos, mas pela forma como escolhemos crescer a partir deles. Eduardo, que ainda acompanhava discretamente as atividades do centro através das redes sociais, leu a postagem de Isabela e a matéria sobre Helena. Pela primeira vez em 5 anos, ele não sentiu culpa ou remorso ao pensar no que havia acontecido. Sentiu orgulho da mulher extraordinária que Helena sempre fora e que ele havia sido incapaz de reconhecer durante o casamento. Orgulho da transformação genuína de Isabela. Orgulho dos filhos resilientes que estavam crescendo numa environment muito mais saudável do que ele jamais poderia ter proporcionado. E talvez, pela primeira vez, Eduardo tenha encontrado uma forma de paz. Reconhecer que, às vezes, nossa maior contribuição para a vida das pessoas que amamos é criar as circunstâncias para que elas descubram quão extraordinárias podem ser sem nós. Na fazenda, naquela noite, Helena colocou as crianças para dormir e saiu para a varanda onde costumava refletir sobre a jornada que haviam percorrido. Lucas, agora com 13 anos, havia se tornado um jovem responsável e maduro, com uma paixão genuína pela sustentabilidade que o levara a criar projetos ambientais premiados na escola. Marina, aos 13, desenvolvia um talento artístico impressionante. Suas pinturas capturavam não apenas paisagens, mas emoções e histórias que tocavam quem as via. Sofia, também com 13 anos, havia transformado seu amor pelos animais numa vocação séria. Já sabia mais sobre veterinária que muitos estudantes universitários. Sentada na cadeira de balanço que havia pertencido à sua avó, Helena observou as estrelas no céu limpo do interior. 5 anos atrás, naquele aeroporto, ela pensava que sua vida havia acabado. Descobrira que, na verdade, havia apenas começado. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de uma mulher chamada Carla, que havia chegado ao centro na semana anterior. Doutora Helena, queria agradecer por me receber aqui mesmo, eu chegando no meu pior momento. Hoje consegui enviar meu primeiro currículo em 2 anos. Pequenos passos, mas estou caminhando novamente. Obrigada por me mostrar que é possível recomeçar. Helena sorriu. Mensagens como essa chegavam quase diariamente. Cada uma representava uma vida sendo reconstruída, uma mulher descobrindo sua força, uma história de superação em andamento. Ela pegou o caderno onde costumava anotar reflexões e escreveu: hoje completam-se 5 anos desde o dia que mudou tudo.
Aprendi que a traição não foi o fim da minha história, foi o início da versão mais autêntica de mim mesma. Aprendi que perdoar não significa esquecer, mas significa escolher não carregar o peso do que outros fizeram conosco. Aprendi que a maior vitória não é destruir quem nos machucou, mas construir algo tão belo que a dor se transforma em propósito. No outro lado da cidade, Isabela terminava de gravar o último episódio de seu podcast semanal, Recomeços Reais, que havia se tornado referência para mulheres em processo de transformação pessoal. O episódio daquela semana era especial. Uma entrevista com Helena sobre como transformar trauma em missão de vida. Durante a gravação, Helena havia compartilhado uma reflexão que tocou profundamente Isabela. Sabe, Isabela, eu poderia ter escolhido te odiar. Seria mais fácil, mais simples, mas descobri que quando escolhemos ajudar em vez de julgar, quando escolhemos compreender em vez de condenar, nós nos libertamos de prisões emocionais que nem sabíamos que existiam. Após a gravação, as duas mulheres conversaram por alguns minutos na varanda da fazenda. Helena, posso te perguntar uma coisa que sempre quis saber? Isabela disse, hesitante. Claro. Você alguma vez sentiu raiva de mim? Nos primeiros meses, quero dizer. Helena pensou por um momento antes de responder. No início, sim, mas não era raiva de você especificamente. Era raiva da situação, da traição, da mentira. Quando percebi que você também havia sido enganada, a raiva se transformou em compreensão. E quando vi sua transformação genuína, a compreensão se transformou em respeito. E hoje? Como você me vê hoje? Helena olhou para Isabela, que não era mais a influenciadora superficial de 5 anos atrás, mas uma mulher madura, engajada, que usava sua experiência para ajudar outras mulheres. Hoje eu vejo uma das colaboradoras mais dedicadas que já tive, uma mulher que teve coragem de se reinventar completamente, e uma amiga que me ensina todos os dias que as pessoas podem mudar quando realmente querem. O termo amiga fez Isabela sorrir. 5 anos atrás, ela jamais imaginaria que a esposa traída se tornaria uma das pessoas mais importantes de sua vida. Naquela mesma noite, Eduardo estava em seu apartamento, preparando-se para uma viagem. Não uma viagem de negócios como as que fazia no passado, mas uma viagem de trabalho voluntário. Ele havia se inscrito para participar de um projeto de construção de escolas em comunidades carentes no interior do Nordeste. Era irônico, pensava ele, que aos 47 anos estivesse finalmente aprendendo o que significava contribuir para algo maior que si mesmo. Durante décadas, havia acumulado riqueza e poder, mas só agora estava descobrindo o que era realmente útil. Na mesa de cabeceira, guardava algumas fotos dos filhos que Helena enviava ocasionalmente, mostrando conquistas escolares, projetos especiais, momentos de felicidade. Eduardo não participava diretamente desses momentos, mas se sentia grato por saber que eles estavam crescendo felizes e equilibrados. Numa gaveta, guardava também uma carta que nunca enviara, uma carta de desculpas para Helena, escrita 2 anos após o divórcio. Nunca a enviou, porque percebeu que ela não precisava de suas desculpas para seguir em frente. Helena havia encontrado uma forma de transformar a experiência em algo positivo sem precisar de validação ou reconhecimento dele. Eduardo pegou a carta, releu pela última vez e a rasgou. Não porque não sentisse remorso, mas porque havia entendido que algumas feridas são curadas pelo tempo e pela distância, não por palavras. No dia seguinte, partiria para mais 2 meses de trabalho voluntário. Era pouco perto do que havia tirado do mundo com seu egoísmo passado, mas era um começo honesto de retribuição. Se você chegou até aqui nessa jornada incrível de transformação e perdão, clique em Valeu demais para apoiar o canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que mostram como a vida pode nos dar segundas chances quando estamos dispostos a mudar verdadeiramente. 6 meses depois, Helena recebeu um convite inesperado. O governo estadual queria transformar seu modelo de centro de apoio em política pública, replicando a experiência em outras cidades. Durante a reunião com secretários e assessores,
Helena apresentou não apenas números e resultados, mas histórias reais de transformação. Em 5 anos, atendemos mais de 800 mulheres. Dessas, 78% conseguiram recolocação profissional, 65% relataram melhora significativa na autoestima e 45% iniciaram seus próprios negócios. Mas o mais importante não são as estatísticas. É o fato de que cada uma dessas mulheres descobriu que é possível recomeçar, que erros do passado não definem o futuro, que merece amor próprio e respeito. Um dos secretários perguntou sobre o modelo de financiamento sustentável do projeto. Helena sorriu. Descobrimos que quando você ajuda mulheres a se reconstruírem, elas naturalmente querem ajudar outras mulheres. Hoje, 40% da nossa equipe é formada por ex-beneficiárias que se tornaram voluntárias ou funcionárias. É um ciclo virtuoso de transformação. A proposta foi aprovada por unanimidade. Em 2 anos, existiriam 10 centros similares em diferentes regiões do estado. Naquela noite, Helena ligou para Isabela para compartilhar a notícia. Risa, conseguimos. Vão replicar o modelo em todo o estado. Do outro lado da linha, Isabela gritou de alegria. Helena, isso é incrível! Quantas mulheres vamos conseguir ajudar? A escolha do pronome vamos não foi casual. Nos últimos 5 anos, Isabela havia se tornado muito mais que uma colaboradora. Havia se tornado co-criadora da visão de transformar dor em propósito. Isabela havia desenvolvido toda a estratégia de comunicação digital dos centros, criado cursos online que expandiram o alcance para todo o país e se tornado referência nacional em comunicação para projetos sociais. Sua transformação pessoal havia inspirado milhares de mulheres que a acompanhavam nas redes sociais. Ela não escondia seu passado. Pelo contrário, usava sua experiência como exemplo de que é possível mudar completamente de direção na vida. 2 meses após a aprovação do projeto estadual, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Lucas, agora com 14 anos, ligando da escola. Mãe, posso te perguntar uma coisa sobre o papai? Helena sentiu o estômago apertar. As crianças raramente mencionavam Eduardo espontaneamente. Claro, meu amor. O que você quer saber? Eu vi uma matéria no jornal da escola sobre trabalho voluntário e tinha uma foto de um homem construindo uma escola que parecia muito com o papai. Era ele mesmo. Helena verificou online e encontrou a matéria. Era Eduardo mesmo, em pleno trabalho de construção, usando roupas simples com as mãos sujas de cimento, sorrindo genuinamente pela primeira vez em anos. Era ele sim, Lucas. Ele parece diferente. Mais feliz, sabe? A observação perspicaz do filho fez Helena refletir. Talvez Eduardo também tivesse encontrado sua forma de transformar os erros do passado em contribuição positiva. Mãe, você acha que as pessoas podem mudar de verdade? A pergunta tocou Helena profundamente. Lucas estava numa idade em que começava a questionar o mundo e as pessoas ao seu redor. Eu acredito que sim, meu amor. Mas só quando elas realmente querem mudar e estão dispostas a fazer o trabalho difícil que a mudança exige. Não é fácil e nem todo mundo consegue, mas quando conseguem, é uma coisa bonita de se ver. E você mudou, mãe? Helena sorriu. Eu descobri partes de mim que não sabia que existiam. Descobri que podia ser mais forte, mais independente, mais útil do que imaginava. Às vezes, as situações difíceis nos mostram quem realmente somos. Posso visitar o papai nas próximas férias? Quero conhecer esse projeto que ele está trabalhando. A pergunta surpreendeu Helena, mas ela reconheceu que era natural e saudável que os filhos quisessem manter algum tipo de relacionamento com o pai. Vou conversar com ele e ver se é possível organizar. Naquela noite, Helena ligou para Eduardo pela primeira vez em 2 anos. A conversa foi cordial, madura, focada no bem-estar das crianças. Eduardo, Lucas viu a matéria sobre seu trabalho voluntário e gostaria de te visitar nas férias. Você acha que seria apropriado? Do outro lado da linha, Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder, claramente emocionado. Helena, isso seria o presente mais importante que eu poderia receber.
Mas tem certeza de que é uma boa ideia? Acho que sim. Lucas precisa ver que existem diferentes versões de você, e parece que você encontrou uma versão melhor de si mesmo. Obrigado, Helena, por tudo. Por ser a mãe incrível que sempre foi, por proteger as crianças quando eu não consegui por me dar essa chance. Eduardo, nós todos merecemos segundas chances. Até você. 2 meses depois, Lucas passou uma semana com Eduardo no interior do Ceará, participando do projeto de construção escolar. Foi a primeira vez em 5 anos que pai e filho passaram tempo significativo juntos. Lucas voltou com histórias incríveis sobre o projeto, sobre as crianças da comunidade que ganharam uma escola nova, sobre como o pai estava genuinamente dedicado a ajudar. Mãe, o papai está diferente mesmo. Ele fala menos de dinheiro e mais sobre como pode ajudar. E ele me perguntou muito sobre você, sobre o centro, sobre como estamos. E o que você respondeu? Que estamos felizes, que você é incrível. Que ele perdeu uma mulher extraordinária, mas que talvez tenha sido bom para todo mundo que isso tenha acontecido. A maturidade da observação de Lucas impressionou Helena. Aos 14 anos, ele já entendia nuances de relacionamentos que muitos adultos levam décadas para compreender. Durante a visita, Eduardo havia dado um presente simbólico para Lucas, um caderno onde anotara reflexões sobre paternidade, sobre erros que cometera, sobre lições que aprendera nos últimos anos. Não era uma tentativa de se desculpar ou justificar, mas uma forma honesta de compartilhar seu processo de crescimento. Uma das anotações dizia: Lucas, aprendi que ser pai não é apenas dar presentes caros ou pagar escola particular. É estar presente nos momentos importantes, é ser exemplo de caráter, é mostrar que homens de verdade respeitam e valorizam as mulheres de suas vidas. Sua mãe foi uma esposa e é uma mãe extraordinária. Aprenda com ela o que é amor verdadeiro, porque eu falhei nisso por muito tempo. 7 anos após o incidente no aeroporto, Helena estava preparando-se para uma nova fase de sua vida. Os centros de apoio haviam se expandido não apenas no estado, mas nacionalmente. Isabela havia se tornado diretora nacional de comunicação do projeto, coordenando uma rede que já atendia mais de 5.000 mulheres por ano. As crianças, agora com 15 anos, eram adolescentes equilibrados, engajados socialmente, com perspectivas claras sobre seus futuros. Lucas havia sido aceito num programa de intercâmbio de sustentabilidade na Suécia. Marina ganhara uma bolsa integral numa escola de artes reconhecida internacionalmente. Sofia estava desenvolvendo um projeto de conservação marinha que chamara a atenção de universidades renomadas. Durante uma entrevista para uma revista nacional, Helena foi perguntada sobre o que diria para mulheres que estão passando pela experiência de descobrir uma traição. Sua resposta se tornou viral nas redes sociais. Eu diria que o primeiro sentimento vai ser de que sua vida acabou. Mas isso é mentira. Sua vida como você conhecia acabou, e isso pode ser o melhor presente que alguém já te deu. Porque agora você tem a oportunidade de descobrir quem você realmente é quando não está definindo sua identidade através de outra pessoa. Eu diria para não tomar decisões importantes nos primeiros meses. Deixe a dor passar. Deixe a raiva se transformar em clareza. E quando estiver pronta, faça uma escolha. Você vai usar essa experiência para se tornar amarga ou para se tornar mais forte? Porque o que eu descobri é que quando uma mulher forte é traída, ela não se quebra, ela se reconstrói. Que a versão reconstruída é sempre mais autêntica, mais poderosa, mais livre que a original. A entrevista foi vista por mais de 2 milhões de pessoas e gerou milhares de comentários de mulheres compartilhando suas próprias experiências de superação. Isabela, que assistiu à entrevista do estúdio onde gravava seu podcast, sentiu lágrimas nos olhos. 7 anos atrás, ela era parte do problema na vida daquela mulher extraordinária. Hoje era testemunha privilegiada de como Helena havia transformado uma experiência devastadora numa missão de vida que impactava milhares de pessoas. Naquela noite, Isabela postou em suas redes sociais uma reflexão que resumia sua própria jornada.
Há 7 anos eu era a outra na vida de uma família, Hoje sou colaboradora da mulher que eu ajudei a trair. Trabalho numa missão que ela criou. E aprendi mais sobre dignidade, perdão e recomeços com ela do que em todos os meus anos anteriores de vida. Às vezes, as pessoas que mais nos machucam acabam sendo as que mais nos ensinam. E às vezes as que mais machucamos se tornam nossas maiores mestras. A postagem recebeu mais de 100.000 curtidas e milhares de comentários de pessoas compartilhando suas próprias histórias de transformação após traições, perdas e decepções. Se essa jornada incrível de perdão e transformação tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com pessoas que precisam acreditar no poder das segundas chances. Deixe nos comentários sua própria experiência de superação ou como essa história impactou sua perspectiva sobre perdão e recomeços. Hoje, 10 anos após aquele encontro fatídico no aeroporto, as 4 vidas que se cruzaram naquele dia seguem caminhos completamente diferentes dos que seguiam antes. Helena se tornou referência nacional em projetos sociais para mulheres, palestrante internacional e autora de um livro best-seller sobre transformação pessoal. Mais importante que o reconhecimento público, ela encontrou propósito genuíno e felicidade autêntica numa vida que construiu inteiramente por si mesma. Isabela se reinventou completamente, passando de influenciadora superficial para ativista digital respeitada, especialista em comunicação para causas sociais e mentora de jovens mulheres. Sua marca pessoal agora se baseia em autenticidade, crescimento e responsabilidade social. Eduardo perdeu tudo materialmente, mas ganhou algo que não sabia que lhe faltava: propósito. Trabalhando em projetos sociais, ele finalmente descobriu o que significa contribuir para o mundo de forma significativa. Sua relação com os filhos, embora limitada, é agora baseada em respeito mútuo e honestidade. Os trigêmeos cresceram num ambiente emocionalmente saudável, com uma mãe que lhes ensinou que adversidades podem se tornar oportunidades, que dignidade não se negocia e que é possível perdoar sem esquecer, crescer com a dor e transformar traumas em propósito. A história que começou com traição no aeroporto se transformou numa narrativa sobre perdão, segundas chances e o poder transformador de escolher crescer em vez de amargar. E assim terminamos mais uma história que nos ensina que nem sempre as pessoas que nos machucam são nossos inimigos permanentes. Às vezes, são catalisadores involuntários para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Uma história que mostra que dignidade vence vingança, que perdão liberta quem perdoa e que as maiores vitórias às vezes vêm disfarçadas de derrotas iniciais. Helena, Isabela, Eduardo e as crianças provaram que é possível reescrever nossa história, mesmo quando alguém tenta escrever o final por nós. Que o amor próprio pode ser mais poderoso que o amor romântico e que, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Obrigado por acompanhar essa jornada de transformação conosco. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar que é possível recomeçar, não importa o que tenha acontecido no passado. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história que vai emocionar e inspirar. Até lá, lembre-se, você sempre pode escolher ser a versão mais forte e autêntica de si mesmo, especialmente depois das tempestades. Tchau.